Sabe, as regras do jogo na agricultura brasileira simplesmente mudaram. O que funcionava, sei lá, 5 anos atrás, hoje pode ser a receita para o desastre. A velocidade com que tudo acontece, a complexidade, é algo inédito. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar nas ideias do agrônomo Luiz Henrique Caçuia para tentar desenhar o perfil do profissional que consegue não só sobreviver, mas vencer nesse novo cenário. Vamos lá? O Caçuia parte de uma filosofia que é fundamental. A agricultura, assim como a vida, é feita de ciclos. Sabe, pragas que vêm e vão, climas que mudam e se repetem, desafios que aparecem e, depois de um tempo, são superados. Entender esses ciclos sempre foi a grande chave para o sucesso no campo. Só que tem alguma coisa diferente acontecendo agora. E é aqui que o negócio aperta. O problema central é esse. A velocidade com que esses ciclos estão girando é uma coisa sem precedentes. Isso é impulsionado por novas biotecnologias, por mudanças no clima e, principalmente, pela evolução da resistência das pragas. Uma estratégia que era ótima por 5 anos, de repente se torna obsoleta em uma, talvez 2 safras. A adaptabilidade deixou de ser uma vantagem, né? Agora é questão de sobrevivência mesmo. Para a gente entender essa nova complexidade, a gente precisa olhar para o mapa. O Brasil não é um tabuleiro de jogo só. Pelo contrário, cada região é um campo de batalha diferente, com suas próprias regras, seus próprios desafios e, claro, suas próprias oportunidades. E esse slide aqui desmonta completamente a ideia de que existe uma estratégia única. Vamos pegar o Matopiba como exemplo. Olha só, na Bahia, o perfil de solo tem baixa argila, entre 17% e 25%, e o grande desafio climático são os veranicos. Então a estratégia ali tem que ser mais defensiva, focar em construir solo, em aprofundar a raiz. Agora compara isso com o Maranhão. Solos muito mais argilosos, chuvas mais regulares, o foco muda da água para o vinho. A gente passa a pensar em aproveitar o potencial de uma segunda safra. É a mesma região, mas com lógicas agronômicas totalmente opostas. E essa complexidade não para por aí. Vamos olhar para as potências agrícolas. Em Sapezal, no Mato Grosso, a gente vê uma combinação quase perfeita. Altitude elevada, solos com 50% a 65% de argila, chuva de mais de 1.800 milímetros é a receita para altíssima produtividade. Agora olha para Patos de Minas. A altitude ainda maior, os solos são super tecnificados, isso eleva o potencial produtivo para um outro patamar. A receita agronômica para cada um desses lugares é única, não dá para copiar e colar. E se essa complexidade de regiões e climas já não fosse o bastante, tem outra frente de batalha que está acelerando muito: a guerra contra as pragas. E o inimigo de hoje, ele é mais inteligente, mais adaptável do que qualquer um que a gente já enfrentou. A linha do tempo a seguir vai mostrar isso direitinho. Essa linha do tempo ilustra muito bem essa natureza cíclica das ameaças, né? Cada década teve o seu vilão principal. Lá no começo dos anos 2000, era o cancro da haste. Depois, o bicudo, que devastou lavouras de algodão. Em 2012, veio o prejuízo bilionário da helicoverpa. E agora? Bom, agora o campo enfrenta um novo protagonista. E talvez o mais desafiador de todos. Então, o que torna a lagarta do cartucho, a Spodoptera fugiperda, um inimigo tão formidável? O pulo do gato está aqui. Ela não só desenvolve resistência às tecnologias BT, como a proteína Cry1F, mas ela consegue passar essa tolerância geneticamente para os seus descendentes. Isso significa que cada nova geração já nasce um passo à frente nessa corrida armamentista. É um desafio biológico acontecendo em tempo real na nossa frente. E este gráfico aqui mostra o resultado prático disso tudo. Tecnologias que antes eram, assim, um escudo quase perfeito, estão perdendo a eficácia em poucos anos. E o pior, como Caçuia mesmo alerta, é que novas tecnologias já chegam no mercado com uma praga mostrando algum nível de resistência. A nossa janela de controle está ficando cada vez menor e mais rápido. Certo? Então, como é que se luta uma guerra em tantas frentes diferentes ao mesmo tempo? Regional, climática, biológica, e todas elas acelerando. A resposta, segundo Caçuia, não está numa única bala de prata, sabe? A resposta está num novo modelo de profissional. A base para navegar nessa complexidade toda é o que ele chama de modelo 3R. O primeiro R é de raiz, estar no campo, sujar a botina, sabe? Nada, absolutamente nada substitui a observação direta. O segundo é relacionamento, construir uma rede forte de informações em tempo real. E o terceiro, talvez o mais importante, rentabilidade. Toda e qualquer técnica tem que gerar resultado financeiro para o produtor. Simples assim. Essa é a base, a fundação que nunca vai mudar. Só que hoje, só essa base já não é mais suficiente.
É preciso adicionar uma quarta camada por cima. Uma camada que multiplica o poder das três primeiras, a camada de inteligência digital. E esse tal de 4.0 não é só um conceito no ar, não. Na prática, é a capacidade analítica de processar dados de milhares de talhões ao mesmo tempo. É usar inteligência artificial não só para ver o que já aconteceu, mas para prever o que vai acontecer. É a fusão da experiência de campo com um poder computacional gigantesco para transformar um oceano de dados em decisões cirúrgicas. E olha, isso não é uma visão para daqui a 10 anos. Essas ferramentas e essa necessidade de unir os dois mundos, o da bota suja e o dos dados, já são uma realidade para quem está na ponta da lança, na vanguarda do agronegócio. Esse número aqui dá uma dimensão do tamanho do desafio. Pensa só, mais de 5.000 talhões únicos gerenciados por uma consultoria só. Cada talhão desse é um universo de dados, histórico de fertilidade, pressão de nematóide, como ele respondeu a diferentes híbridos. A escala é literalmente sobre-humana. Isso leva a gente para a pergunta inevitável. Como é que uma pessoa ou um ser humano consegue guardar, processar e criar estratégias personalizadas para cada um desses milhares de cenários diferentes? A nossa mente, por mais experiente que seja, tem um limite, né? E aqui, finalmente, a gente chega na conclusão de tudo isso. O futuro não é a máquina no lugar da pessoa, é a fusão. A inteligência artificial processa essa escala massiva de dados, enquanto o agrônomo, com a sua raiz no campo e seu relacionamento, usa essa inteligência toda para tomar a decisão final. O futuro do agrônomo não é ser trocado pela tecnologia, é ser empoderado por ela. É assim que se vence na nova era da agricultura.